Então, à revista de imprensa, com a presença hoje de Rui Marques, o presidente do Movimento Esperança Portugal, que está, por esta altura, a fazer um ano de existência. Muito bom dia, agradeço a sua presença e peço desculpa o facto de termos interrompido aqui e roubar-lhe algum tempo da sua revista de imprensa, mas a atualidade também assim o exige. Agradeço também a sua presença. Sei que quer começar por uma notícia que naturalmente foi incontornável este fim de semana, o Congresso do Partido Socialista. Incontornável. E creio que é inevitável começar por esta notícia. O público faz capa, PS Sócrates dramatiza a necessidade da maioria absoluta e sobre este tópico, na página 2 e 3, desenvolve. Gostava de sublinhar 2 ou 3 aspectos relativos à mensagem do Congresso do Partido Socialista. A primeira, esta ameaça latente de que sobre o país paira o caos caso o Partido Socialista não tenha maioria absoluta. Creio que é totalmente desajustada esta mensagem. Há mais democracia para além das maiorias absolutas e, porventura, o que o país precisa, porventura, nesta nova fase, é um outro modelo que não de uma maioria absoluta. Creio que esta ameaça, este tom de chantagem do Primeiro-Ministro no fecho do Congresso, de que pairará o caos sobre o país caso o Partido Socialista não tenha uma maioria absoluta, não é uma mensagem correta. Também... Mas não lhe parece que o facto de estarmos perante esta crise internacional, não sem precedentes, mas com uma história já muito longa, não lhe parece que a estabilidade é fundamental? Mas a estabilidade não se encontra só em maiorias absolutas. Porventura existe, aliás, um desafio muito maior ao país, que é a capacidade de encontrar um consenso alargado para que seja possível não só estabilidade, mas uma mobilização do país para encontrar soluções para a crise. Esta ideia de que só maiorias absolutas geram estabilidade e condições de governabilidade é uma ideia perigosa, porque ao limite leva-nos a uma situação de partido único e de mesmo ausência de diversidade democrática. Creio que o país encontrará soluções de governabilidade, mesmo que não tenha maioria absoluta. Os partidos políticos terão com certeza a responsabilidade de gerar soluções de governabilidade. Mas também a viragem à esquerda que o Partido Socialista faz, nomeadamente este sinal da indicação de Vital Moreira para a cabeça de lista das europeias, é também um sinal importante. Já tinha sido dado com a abordagem de algumas questões fraturantes, é um dado que aqui é reforçado neste Congresso e que na notícia surge também como um grande destaque. Finalmente, a última nota sobre esta notícia, para passarmos às seguintes, a nota de algum exibicionismo, algum excesso de aparato neste Congresso do Partido Socialista, que evidentemente não é uma festa, como outro líder partidário assim a quis designar, é um ato muito importante, mas creio que o exibicionismo, a Disneyland, como Eduardo Sintra Torres, na página 4 do ciclo do Público, refere, não é compatível com o tempo que vivemos. Vivemos um tempo de crise que eu acho que exige dos protagonistas políticos uma grande frugalidade, uma grande austeridade e um sentido de respeito pelas dificuldades que os portugueses vivem. Era dispensado tanto aparato do Congresso do Partido Socialista. Na mesma altura em que decorria, pelo menos, o encerramento do Congresso, estava a acontecer uma cimeira informal da União Europeia, onde o Primeiro-Ministro não esteve presente, mas esteve presente um Ministro de Estado. Que comentário é que lhe merece esta reunião? É outra notícia muito importante. No Diário Notícias é um dos destaques principais. Creio que o Primeiro-Ministro português devia ter organizado a sua agenda para poder estar presente nos 2 espaços e creio que isso teria sido possível, mas não é esse o tópico que aqui quero destacar no Diário Notícias. Creio que esta cimeira mostra 2 coisas muito importantes. Vivemos um tempo muito difícil para o qual há uma armadilha perante nós, ou seja, a tentação do protecionismo, a tentação do salve-se quem puder, cada um defende os seus interesses, ignorando este contexto de solidariedade e interdependência que representa o projeto europeu. É fundamental, mesmo que não tenha sido dada resposta positiva à proposta que os países de leste apresentaram em bloco, creio que é fundamental todos os países europeus terem consciência de que o protecionismo só irá agravar a situação. Mais do que nunca, neste tempo de crise, precisamos de encontrar soluções que se sustentem na base da cooperação e da solidariedade, que possam partilhar soluções entre países em maiores dificuldades com aqueles que têm maior flexibilidade e creio que a Cimeira Europeia deu um sinal muito importante nesta atitude em que se valoriza a interdependência e a solidariedade. No enquadramento dos investimentos públicos que o Governo quer fazer, temos uma nova ponte sobre o Tejo, que também lhe chamou a atenção. Em que perspectiva? É um excelente trabalho do Diário Notícias também, que é apresentado na página 22 e 23 e creio que sublinha um conjunto de elementos novos de complexidade que esta opção da terceira ponte sobre o Tejo coloca. A primeira nota que gostava de deixar é que me parece totalmente desajustado neste contexto em que vivemos hoje em dia, avançar de uma forma
definitiva neste momento para a terceira ponte. A notícia do Diário de Notícias vem mesmo mostrar... que seja conjugada com o novo aeroporto. Sobretudo com a questão do TGV com alta velocidade, que a ponte seria importante para esse aspecto. Eu creio que seria absolutamente sensato adiar esta decisão, até que estejam mais claros os contornos da verdadeira crise, que ainda está muito longe de estar totalmente desvendada. Creio que o país vai viver até ao final deste ano e, porventura, em 2009, tempos muito complexos. E este compromisso de 2 mil milhões de euros que Portugal assume para construir esta ponte tem um impacto muito sério sobre gerações futuras, sobre o desenvolvimento futuro do país, e creio que seria prudente. Mas, sobretudo, aqui o Diário de Notícias sublinha 30 mil veículos a mais na cidade de Lisboa, uma sobrecarga de trânsito que exige mais 160 milhões de euros de investimento em vias alternativas dentro da cidade de Lisboa para poder ligar com a estrutura da ponte. Creio que é uma má notícia esta ponte ter avançado nesta fase, devia ter sido adiado. Vamos pular aqui, enfim, alguns dos assuntos que gostaria ainda de debater. Realmente estamos numa revista de imprensa muito rápida. Eu queria, neste minuto que nos resta, falar sobre este ano, a experiência de um ano de movimento Esperança Portugal. Foi possível, ao longo deste ano, consolidar uma proposta alternativa, uma ideia de uma política de árdua esperança. Um grupo de pessoas que não tinha participação política saiu do sofá, saiu do conforto das suas casas e decidiu fazer alguma coisa, agir. Ao longo deste ano mostrou que era possível. Concretizou aquilo que eram os formalismos legais da constituição de um partido político, apresentou um programa, mobilizou novas pessoas, consegue desenvolver ao nível dos suportes tecnológicos mais avançados, nomeadamente da internet, uma comunicação muito eficaz e tem para Portugal, em 2009, já agora nas eleições europeias, Laurinda Alves como candidata à cabeça de lista para as europeias, mas sobretudo esta ideia que em tempo de crise, em tempo de grande dificuldade, é fundamental a capacidade de mobilizar o melhor que temos. Aliás, como o Presidente Cavaco Silva hoje faz na visita à Alemanha, mobilizando um Portugal inovador, aquilo que de melhor podemos ter para nos afirmarmos na vitória contra esta crise. Mas é fácil ser um pequeno partido em Portugal? Não é fácil, como é evidente. Todo o sistema, aliás, está montado para que não cresçam, não nasçam novos partidos. Não há espaço para divulgar aquilo que defendem, a ideologia que... É evidente que as dificuldades são muitas, mas sobretudo estamos focados naquilo que é a nossa missão, na proposta concreta que trazemos aos portugueses, alternativa, dizendo que é possível fazer uma política pela positiva, que é possível olhar para o copo meio cheio, que é possível acreditar na capacidade que os portugueses têm para vencer esta crise. Um discurso pessimista, um discurso de lamúria, mas também um discurso cor-de-rosa que ignora a realidade, que ignora as dificuldades que aí vêm, são discursos fatais para Portugal. Portugal precisa de se mobilizar e o Movimento Esperança Portugal é um contributo para isso. Muito bem, obrigado, Rui Marques, pela sua presença e parabéns pelo primeiro aniversário do seu movimento. Bom dia. Muito obrigado.